Tenho certeza que você tem muito receio de ficar horas ninando seu bebê e quando colocar ele no berço, ele acordar imediatamente depois desse trabalho todo. E é isso que eu escuto diariamente de minhas clientes. Jamile, eu faço de tudo para meu filho dormir e assim que eu coloco no berço, ele imediatamente acorda e eu preciso recomeçar tudo de novo. E devido a esse desgaste, a mãe ela recorre a todas as alternativas. Coloca a criança no seio novamente, oferece a chupeta. Muitas delas acabam fazendo cama compartilhada, não por vontade, e sim por uma necessidade que acaba surgindo devido à exaustão materna. Se você se identificou com essa situação e precisa de auxílio para acostumar o seu bebê no bercinho, esse vídeo é para você. Eu já falei aqui em outro vídeo que os bebês podem sim ter insônia. Apesar do diagnóstico não ser apropriado antes dos 6 meses de vida, muitos bebês acabam evoluindo para esse transtorno de sono e apresentando dificuldade para iniciar ou manter o sono devido à falta de oportunidade que ele teve de aprender a dormir de forma independente. Aqui nesse vídeo você vai conhecer 3 passos para o bebê não acordar imediatamente quando for para o berço. Oi, meu nome é Jamile Paz, eu sou enfermeira especialista em sono infantil e desenvolvo um programa de acompanhamento para crianças de 0 a 6 anos que estão apresentando dificuldade com o soninho. O primeiro passo é você conhecer o padrão de normalidade, ou seja, o que espera-se de despertares noturnos para a faixa etária do bebê. Entre 1 e 2 meses de idade, muitos bebês vão trocar a noite pelo dia. Nós já esperamos isso. E o objetivo é que isso se resolva espontaneamente na medida em que ocorre a sincronização do ambiente para que o bebê consiga diferenciar a noite do dia. Sim, Jamile, quando que esse sono noturno fragmentado melhora? Habitualmente, entre o 6º e 9º mês de vida, já observa-se uma consolidação do sono noturno e muitos bebês conseguem dormir 10 horas à noite. Alguns deles vão acordar 1 ou 2 vezes, mas esse é um padrão esperado. Alguns deles dormirão a noite toda? Sim. E o que é que diferencia os bebês que dormem a noite toda para os bebês que acordam muitas vezes de madrugada? A independência para adormecer, porque quando eles acordam de noite, eles reconhecem o ambiente de sono e conseguem utilizar as ferramentas internas que eles aprenderam para conseguir retomar o ciclo de sono sem depender da ajuda do cuidador. Fisiologicamente, a maioria dos despertares não chega a ser observado conscientemente pelos bebês. Mas o que acontece é que os bebês que apresentam associações de sono vão apresentar despertares frequentes, o que vai ocasionar em um sono fragmentado e não restaurador. Como eu já falei, nós temos aqui um bebê que é independente para dormir e um bebê que não é independente para dormir. Esse bebê que é independente para dormir, se ele acordar de madrugada e ele não tiver nenhuma necessidade que precise ser atendida, ele vai acordar, ele vai reconhecer o ambiente de sono, ele vai se ninar novamente sozinho e vai conseguir adormecer. Lógico que as situações atípicas acontecem. Por mais que o bebê seja independente para dormir, ele pode ter despertares noturnos, ou seja, ele pode acordar por causa de uma fraldinha que está suja ou molhada, ele pode acordar com frio ou calor, por isso que é tão importante cuidar do ambiente de sono dessa criança. Muitas vezes a criança está com obstrução nasal, está com otite por repetição, tem asma noturna, está tossindo muito. Isso com certeza vai fazer com que ela desperte de madrugada e precise de ajuda, né, para retomar o ciclo de sono, uma vez que esses sintomas precisam ser aliviados. Na descrição desse vídeo eu deixei o link para você entender a diferença entre associações de sono positivas e negativas. Vamos para o segundo passo, é encontrar a forma de colocar o seu bebê no berço, porque enquanto houver espinhos no bercinho, a criança não vai aceitar dormir no berço. No recém-nascido e até os 3 meses de vida, o sono REM inicia o soninho. Calma que eu vou explicar o que é isso. É nessa fase do sono REM que ocorre o movimento dos olhos e os sonhos. E essa fase do ciclo de sono prevalece em 50% do total do tempo de sono. E o que isso quer nos dizer na prática? Que fisiologicamente, até os 3 meses de vida, o sono do bebê será realmente
geralmente muito leve. E essa fase coincide com a fase da esterogestação, que é quando o bebê precisa de muito contato físico para o fortalecimento do vínculo afetivo, para ele realmente começar a se adaptar à vida extrauterina. Se você tem um bebê nessa fase de 0 a 3 meses, a minha sugestão é que você apresente para ele novas formas de adormecimento. Você pode usar o suoro ou o charutinho, porque nessa fase o reflexo de Moro está presente. Então, quando o bebê ele dorme, de barriga para cima, que é o recomendado, e ele abre os bracinhos através desse reflexo, ele acaba se assustando e acordando mais vezes. Então, nessa fase, você pode optar por deixar o seu bebê no charutinho ou com o suoro. E como fazer? Nessa fase, o bebê ele vai precisar de muito colo, como eu já falei anteriormente. Além disso, você pode iniciar o balanço no colo ou na poltrona de amamentação e ir reduzindo esse balanço aos poucos para que seu bebê não se acostume a dormir só com o balanço. Então perceba, você ofereceu tudo que seu filho precisa, mas ao mesmo tempo você vai apresentar para ele novas formas de adormecimento. Quando ele estiver tranquilo e relaxado, você pode colocar ele lá no becinho de barriga para cima, com o charutinho ou com o suoro e ficar observando para que ele vá aprendendo a adormecer de forma independente desde cedo. Então você pode fazer essa transferência para o berço no momento em que o bebê estiver sonolento, e esse charutinho na verdade vai acabar delimitando o espaço do berço, que na verdade é muito grande para ele, já que o ambiente uterino era muito pequeno. Se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para auxiliar as mamães. O terceiro passo é a cereja do bolo: permitir que o bebê consiga se ninar no berço sozinho até adormecer. Falando assim, parece algo impossível de ser alcançado, mas não é, porque fisiologicamente o bebê ele nasce com a capacidade de adormecer, só que ele não sabe dormir. Ele dorme da forma que os adultos ensinam. Você pode propiciar todas as condições favoráveis, todo o amor, todo o aconchego para essa criança dormir, mas ao mesmo tempo você vai impondo os limites para o soninho. A preocupação mais importante dos pais de bebê é que a criança durma a noite inteira. Na verdade, você precisa saber o que fazer para que seu filho durma a noite toda. Os estudos atuais apontam que 20-30% dos lactentes acordam com frequência até pelo menos os 2 anos de idade. E por que eu estou falando isso? Porque somente as crianças que apresentam mecanismos de autorregulação, como se ninar sozinha para adormecer, se acalmar sem a presença do cuidador, vão ter autonomia e independência com o soninho e dessa forma conseguirão dormir a noite toda ou por horas seguidas o quanto antes. Isso quer dizer que seu filho vai ficar no berço chorando até conseguir dormir? Não, eu estou falando aqui de um treinamento respeitoso, gentil, onde nós trabalhamos com etapas para que a criança chegue nesse nível, porque a criança ela aprende por repetição e por associação. Se você fizer um pouco do mesmo todos os dias, a criança ela vai internalizar um novo hábito de sono. Mas quem é que pode ensinar para a criança essa forma de adormecimento? Você. Toda criança pode dormir sozinha. Se a criança ela não tem nenhuma dificuldade neurológica, ela tem total capacidade para aprender a adormecer. E é esse o caminho de infinitas possibilidades assertivas que eu apresento no meu acompanhamento individualizado de sono infantil. Porque na verdade a gente precisa encontrar a raiz do problema. Eu preciso, no caso, identificar a situação atual dessa criança para a gente encontrar alternativas rumo à solução. Eu já expliquei no tópico anterior que até os 3 meses de vida o bebê passa metade do ciclo de sono em sono leve e a outra metade em sono profundo. E por conta disso, os despertares são mais frequentes nos recém-nascidos. E a intenção é que os despertares noturnos diminuam no primeiro ano de vida. Só que na minha prática eu lido diariamente com crianças com múltiplos despertares, com 1 aninho, com 2 aninhos e com 3 aninhos de idade. Porque a raiz do problema ela não foi ainda identificada e solucionada. Eu vou deixar um conselho para encerrar o vídeo. Não fique buscando
formas de fazer com que a criança não acorde quando ela for pro berço. Busque alternativas assertivas para você ensinar o seu filho a adormecer no bercinho, para que ele se sinta seguro no ambiente de sono, porque senão você vai ficar nesse ciclo, ninando o seu filho por horas, colocando ele no seio em todos os despertares. E na verdade, se você faz isso todas as vezes, a criança ela internaliza isso como um novo hábito de sono. A gente precisa encontrar alternativas consistentes, amorosas e assertivas para que a criança não fique confusa, porque se você faz uma coisa todos os dias, a criança ela fica confusa e ela nem sabe mais de que forma ela consegue adormecer. Nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, é lógico que você vai lidar com a privação do sono, com as mudanças que ocorrem devido ao puerpério, mas não encare a privação do sono materna como algo normal, porque não é. Você pode ter o maternar muito mais leve e consciente se você começar com essas estratégias desde cedo. Comente aqui se você precisa de ajuda para o seu bebê dormir.